Seja muito bem-vindo, você que está na sintonia da Rádio Catedral, a sintonia da felicidade, no nosso programa Encontro com as Paróquias. Isso mesmo, nosso programa semanal, todos os domingos, às 3 horas da tarde, aqui na Rádio Catedral. Sou eu, Fátima Lima, que conduzo este programa e hoje a gente vai conversar aqui, claro, sobre a nossa paróquia, sobre os padres também, né, sobre outras atividades até que um padre exerce fora a sua paróquia. Então, que a gente também vai conhecendo aqui ao longo desse programa como esse processo acontece em vários, vamos dizer assim, instâncias de profissão. Então, a gente vai conhecendo. E sempre é uma alegria muito grande saber que a gente está com você. Aliás, muitas pessoas com as quais eu encontro nas paróquias onde a gente vai ou que vem aqui na Rádio Catedral, diz que acompanha o nosso programa, né, que gosta de conhecer a história do padre, conhecer a paróquia. Muito obrigada pela sua sintonia e nos ajude também a divulgar este programa, Encontro com as Paróquias. Anota aí para que você também possa nos ajudar a divulgar. E a gente hoje agora tem um Instagram, não só no YouTube fica armazenado, não é, esse programa, mas também no Instagram é uma forma aí da gente se comunicar. Então, o nosso Instagram é @encontrocomAsParóquias. Mais uma vez, para você poder acessar aí, curtir a gente, seguir também, @encontrocomAsParóquias. Esse é o nosso Instagram e você pode falar com a gente por lá também. Bom, hoje o meu convidado a gente vai conhecer um pouco da trajetória de vida e também sacerdotal desse meu convidado. E nós vamos também conhecer o trabalho que ele realiza. Ele foi ordenado no dia 8 de setembro de 2007. Esse mês ele completou 17 anos de ordenação. Ele é advogado do Tribunal Interdiocesano e de Apelação do Rio de Janeiro e vigário paroquial da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus em Botafogo. Eu converso hoje, recebo aqui com muita alegria o padre Jonas Gomes da Silva. Seja muito bem-vindo, padre. Obrigado, viu? Que bom recebê-lo aqui. O padre, inclusive, antes de ser padre, também foi ajustador mecânico, né? E trabalhou também em empresas de ônibus, né, padre? Isso mesmo. O que é um ajustador mecânico? O ajustador mecânico é parecido com um torneiro mecânico, ele faz peças prismáticas. Naquela época se fazia por meio de maquinários, que hoje agora caiu muito desuso, porque veio a informação, automatização e tudo, máquina CNC, hoje eu acho que até está extinto. Né? E era diferente do torneiro mecânico, que faz peça cilíndrica, e o ferramenteiro que faz as peças assim, de ponta, mas todas elas quase o mesmo sistema, né? Que é parte um pouco também da engenharia mecânica. Entendi. Olha, o padre aqui deu uma aula pra gente hoje, hein? Padre, o senhor, antes da gente saber um pouquinho da sua história, o senhor trabalha no Tribunal Interdiocesano de Apelação do Rio de Janeiro. O que é esse tribunal? O Tribunal Interdiocesano de Apelação do Rio de Janeiro é o tribunal que visa resolver as causas de nulidade matrimonial, né? Aqui primeira instância, né? E ele é considerado de apelação, digamos, em segunda instância, quando há algumas causas de outros tribunais que vêm para cá como rogatório, diferente de carta rogatória e carta precatória. A rogatória é quando vem de um outro tribunal que faz jus com aquilo para a segunda instância, quando na primeira instância a pessoa não consegue tornar nulo o matrimônio. Aí ela entra com o pedido de novo. De novo, para recorrer em segunda instância. Antigamente tinha dupla sentença conforme. Hoje a gente não tem mais essa questão da dupla sentença conforme por causa da mudança, né, até com a MITS e tudo. Né, mas funciona dessa maneira. E assim também para outros tribunais de segunda instância que nós enviamos como rogatório. Quando o senhor fala outros tribunais, significa em outras dioceses? Sim, também. Entendi. São Paulo, Campinas e outros do Brasil. E pode ser até fora do Brasil também. Entendi. E o senhor também disse, é um tribunal que só cuida das causas de nulidade. De nulidade matrimonial. O que consiste... Que não é anulabilidade, são nulidades. Isso que eu ia perguntar para o senhor. O que Na consiste ser a nulidade? A nulidade significa... nulidade, não então, anulidade, né? Como a gente... Anulabilidade e nulidade existe no civil.
no tribunal religioso, que vê os casos matrimoniais religiosos, né? Falar assim que fica mais fácil. A gente vê a nulidade. Nulidade significa tornar nulo. Tornar nulo é provar que aquele matrimônio não existiu, nunca existiu. Entendi. E assim, dá alguns... Tem que provar. Precisa provar, né? Dá um exemplo, por exemplo, de um casamento que nunca existiu. Então, são vários. Cada caso é um caso, né? Para você falar que um casamento tem que ver primeiro, tem que montar um libelo, que é a história da pessoa, é como se fosse uma petição inicial, ou exoquisidial, como tem no civil. Aí depois vai para os depoimentos, depois, porque vem a primeira fase introdutória, depois fase instrutória, depois fase probatória e depois a fase conclusiva. Tudo isso tem um processo que demora um tempo. Existe também, claro, um pouco de celeridade, né? Uma coisa assim simples de explicar. Né? Tem prazos, dilatórios, etc. Cada caso é um caso. Falar de um caso é meio complicado, porque envolve as duas pessoas. Você não vai ver as pessoas, não é um litígio como é no civil. Você vai ver ali o matrimônio, que é sacramento em si. E cada caso é um caso. A gente pode ser de um sacramento. De um sacramento, não é um contrato. Exato, né? Entendi. E eu lembro que um tempo atrás, bem atrás, o Papa Francisco, pelo menos foi assim que eu entendi, facilitou um pouco a questão desses processos, porque eles costumam, né, ser muito longos, né? Sim, que existe o processo ordinário, também tem outras formas de processo, e depois o Papa Francisco lançando a MITS, né, e os orientais também lançaram um outro documento também, praticamente semelhante, mas visa as causas de nulidade para os orientais, né, e aqui nós somos ocidentais, visando um processo novo chamado processo mais breve, que é uma espécie de processo que dá para dar mais celeridade, questão de tempo, questão de algumas circunstâncias, né, que varia um pouco, depende também das duas partes, tudo mais, né, para, digamos assim, agilizar um pouco. Não é uma regra, é uma exceção. Depende também do caso. Cada caso é um caso, como eu falei anteriormente. Entendi. Olha que interessante, né? E esse tribunal, ele fica aqui no edifício João Paulo II? Fica, no quinto andar. Certo. E como que curiosidade também, né? Como que as pessoas têm acesso a esse tribunal? Então, a pessoa, a parte que quer dar entrada, que chama de demandante, ela vem, procura um advogado canônico, no tribunal, escolhe na lista do álbum dos advogados, um advogado no melhor horário que ela também pode estar disponível para conversar com ele, e aí começa com um diálogo primeiro, que a gente pode dizer para a pessoa que ela tem nulidade, tem possibilidade de ter uma causa nula no futuro. É uma conversa, vai ver as circunstâncias e tudo, se tem fundos bons, fumaça do bom direito e tudo. Aí o advogado que vai dizer para ela como é que vai ser, como é que vai proceder e tudo mais. Aí, ou advogado canônico, esse processo começa. Se for o caso, a partir daí esse processo começa. Aí vamos ver os documentos e tudo para depois da entrada, aí depois se aceitar o libelo, que é a história, que é a peça exordial ou petição inicial, aí que começa o processo. Uau! Quanto tempo o senhor já está trabalhando no tribunal? Eu tenho aí mais de 10 anos já. Mesmo? Mais ou menos, eu já perdi a conta. Caramba! Porque além do tribunal, como está aqui também, né, o senhor faz parte da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Isso. O senhor consegue conciliar as duas coisas? Consigo. Que bom, né? É puxar pesado, mas tudo é questão de organizar o tempo. No tribunal, o senhor está aqui de segunda a sexta-feira? Nem sempre. Eu posso estar para audiência, geralmente eu estou nas quintas-feiras pela manhã, atendendo as pessoas para cada unidade. Entendi. Mas eu posso vir outros dias quando tem uma audiência, quando tem outra coisa para resolver. A princípio, você pode vir de segunda a sexta, não tem problema nenhum. Mas dia de atendimento mesmo, como advogado canônico, é nas quintas-feiras pela manhã. E aí, os outros dias, o senhor está no trabalho pastoral na paróquia? Também, na paróquia. Daqui já vou para a paróquia, tem Santa Missa, volto. O que o senhor realiza lá na paróquia? O que o senhor ajuda lá, o pároco, né? Então, tem várias coisas, né? Tem dias de palestra, tem as santas missas, tem as confissões, como qualquer outro padre faz, né? Em cada paróquia, em cada lugar. É uma paróquia movimentada ali, né, padre? Também, né? Ela fica situada entre o Shopping Rio Sul e o Túnel Novo, né? Uma região já
típica. É verdade, verdade. Às vezes, eu digo porque o Padre Brito sempre está aqui conosco, né? Tenta Sim. fazer algum tipo de trabalho ali, até junto com o próprio shopping, né? Sim, justamente, o próprio shopping, né? Que é uma realidade nova, né? Sim. Uma paróquia do lado do shopping. Né? Literalmente do lado. E é uma paróquia muito do lado do shopping, com o shopping muito movimentado também. Sim. Quais são as atividades da paróquia, Padre? Sim. Temos os encontros, tem vários grupos lá, tem o grupo da Iaxica, tem o grupo das Mães Peregrinas, as 3 vezes a de Minha Chance, tem o Terço dos Homens, tem outros movimentos também, né? De reuniões e tudo. E é o senhor, Padre Brito, e tem mais padres tem lá o Padre Pedro Henrique também, lá conosco, são 3 padres na paróquia. Ai, que bacana, que bacana. Padre, o senhor é carioca? Sou. Da onde? Sou da Taquara, Jacarepaguá. Filho Ponta único? da Taquara. Não, eu sou o filho mais velho. Mais velho de quantos irmãos? De um irmão e uma irmã. Ah, sim, sim. Todos também a minha irmã, carioca? Todos também são cariocas, são os filhos de paraibanos. Né? Meus pais vieram da Paraíba para o Rio de Janeiro. E meu pai faleceu em janeiro desse ano, minha mãe ainda é viva ainda. Católicos também? São católicos, porém não foram eles que me motivaram a entrar no seminário, foi eu mesmo que me motivei. É mesmo? É. Com quantos anos o senhor Eu entrei na época, eu entrei já da fase adulta com 20 anos de idade. Com 20 anos? E como é que começou esse processo de o senhor entender que poderia vir se tornar um padre? Então, foi um pouco complexo, porque quando eu era criança, eu fui coroinha de um padre, era uma creche, onde eu moro mesmo, que é um loteamento. O Taquara é dividido como se fosse subbairros. E eu sou ponto da Taquara, divisa com Curicica, que fica na Estrada de Bandeirantes. Uma Estrada de Bandeirantes é uma fábrica, uma estrada cheia de fábricas de remédio. Algumas já saíram de lá. Eu moro em frente a uma que agora se desfez, que é a antiga Sharing Plug, depois passou para Mantecorp, agora atualmente, depois passou ainda para aquela empresa que entrega correspondência, agora virou Oramax, e o do lado teve um Atacanão, foi desmembrado ali, não sei qual foi o motivo, mas a Sharing Plug na época era muito antiga, né? E também as circunstâncias da cidade, da economia de hoje, mudou muito. Outras fábricas ainda nas Trabalheiras ainda existem, mais típicas, mas todas as Trabalheiras é grande, ela vai pegando lá Taquara e depois vai até Rio Centro para lá. A gente vai de pequena, vai de grande, né? Então é longa a história. E ali eu moro num lugar, foi um lugar de muitos anos desde que a gente nasceu, é chamado Quarto Centenário. Quarto Centenário é uma espécie de loteamento fechado, que ele tem uma ponte logo que passa nele no sentido Curicica, que divide com Curicica. E ali onde eu moro, no Quarto Centenário, o povo dali também, na época, pertencia a Curicica, embora sendo Taquara, olha que engraçado, né? E tinha uma creche. E nessa creche eu conheci 2 padres. Um era o Padre Rino, se não falha a memória, ele era italiano, era o pároco da época da Paróquia Nacional da Saúde de Curicica. E tinha o Padre Carlos Alberto, que eles chamam Carlinhos, né? E na época que eu conheci o Padre Carlinhos, eu já tinha problema de vista, porque eu tinha extrato das 2 vistas, convexo, eu operei 4 vezes a vista, ainda vou operar de novo. E o Carlinhos, naquela época, também ele ainda estava de pé, porque depois, eu não lembro qual foi o ano, ele se acidentou, um acidente lá dele, né, coisa de falha memória de carro, num lugar, e aí ele ficou paraplégico. Mas ele continuou se celebrando e tudo, ficou pároco na paróquia muitos anos, né? Hoje ele é emérito, é monsenhor também agora, e agora tem lá o pároco lá com ele, monsenhor Daniel Mourão, né? Mas naquela época, quando eu era criança, eu já conhecia ele antes mesmo do acidente. Olha que coisa, né? E aí, a minha vocação foi graças a ele também, mas também foi da minha caminhada indo para lá, para Curicica, que ali é de visitar com Curicica, eu ia lá e tinha que subir umas ruas que tinha subido, descida, né? Umas ruas com nomes até típicos, né? E tinha várias entradas, podia ser para estar banhante mesmo. E aí um dia eu caminhando, eu senti um chamado, foi por meio da Nossa Senhora da Saúde lá, me chama para alguma coisa para ajudar lá naquela paróquia, né? Fruto da vocação. Só que como eu fui coroinha dele na época, eu não entrei logo
nem, na época já tinha seminário menor, eu não entrei no seminário menor, eu entrei no seminário maior. E aí depois... Fez o primeiro grau? Fiz então... primeiro grau, segundo grau, aí eu fiz o curso de ajustagem mecânico, trabalhei 1 ano na Redentor. Aí quando eu fui para a Redentor eu decidi, larguei o emprego 1 ano, certinho. Eu já estava fazendo GVA, e aí eu larguei o emprego e entrei para o seminário. O senhor tinha aproximadamente 20 anos que o senhor falou? 20 anos. Por aí. 20 anos. E como que foi esse processo dentro do seminário? Aí foi longo, né? Não foi muito fácil, porque eu ainda tinha problema de visão. E quando o Nossa Senhora me chamou no chamado, eu pedia também o dom da sabedoria. Por que eu pedia o dom da sabedoria? Engraçado, era que eu era novinho. Porque eu já conhecia mais o catecismo, né? Claro, não é esperto que a gente é adolescente, criança. Mas aí eu tinha noção das coisas de igreja já, né? Os mandamentos, tudo. Só que aí eu pedi o dom da sabedoria por causa da minha vista, que eu ficava preocupado com isso, né? Porque para alguns casos... É de nascença? É de nascença. É de nascença porque, acredito eu posso estar errado, como meu pai era primo da minha mãe, meu pai era de primeiro grau, minha mãe de segundo grau, porque a sogra do meu pai era a prima dele, e minha avó também é falecida, a avó materna, que era a mãe da minha mãe. Eu já conhecia ela, só não conhecia os paternos, mas isso lá na Paraíba. Eu ia lá de vez em quando. Agora está mais fácil, lá de avião, volto. Quase todo ano eu estava indo lá, agora eu estou indo menos. Né? E aí, mas mesmo assim, eu era mais velho e era de nascer. Acredito que tenha sido alguma coisa que diz que quando é... ponto do parentesco, né? Parentesco de primos, diz, né? Um pouquinho, não sei se é ciência, explica um pouco. Eu ainda tenho dúvida, uns dizem que não é, outros dizem que é. Eu já fiz uma pesquisa sobre isso e fiz até uma monografia quando eu fiz direito civil, porque eu sou formado em civil também. Eu fiz sobre impedimentos matrimoniais, até para ver isso. E tem uma coisa lá dos impedimentos, seja no civil, seja no canônico, que é de consanguinidade. Consanguinidade é uma espécie de mistura de sangue. Né? Tem também exogamia, tem uns nomes assim, muito variáveis no civil também. Mas eu não sei se foi por causa disso mesmo ou não, mas acredito que tenha sido. Né? Mas isso gerou preocupação com o senhor para ir para o seminário? Um pouco. Gerou porque eu sabia. Né? Então eu achava que, né, eu não sei explicar também, na forma na época eu achava melhor, porque diz que quando as pessoas têm um problema de vista desse tipo, afeta também o cérebro. E outras consequências também. Assim como uma pessoa que se acidenta, um acidente qualquer, né, Sim. pode também, né, afetar. Não é o meu caso. Mas tem gente que pensa que no estrabismo é um caso geral para tudo. Não é. Tem casos que pode operar, tem casos que não pode operar. Eu pude operar. Mas tem casos que na época não se podia operar. Hoje, talvez com tecnologia, hoje já até fica um pouquinho mais fácil. Mas isso é questão médica, só o médico sabe explicar. Eu não sei explicar isso. Mas o senhor não ficou parado nessa questão, então, né? Continuou no seminário? Não, eu continuei no seminário, continuei caminhando, eu resolvi decidir e entrei. Entendi. E aí o senhor, qual foi a sua primeira paróquia? O senhor se ordenou em 2017, então, né? A primeira paróquia que eu fiz pastoral, como seminarista, foi em Pará de Lucas, paróquia São Sebastião. Lá, pegando a Avenida do Brasil. Aí lá, só ir lá de final de semana mesmo, porque eu estava no seminário. Sim, sim. Depois já andei em outras paróquias. É o estágio do seminário, como a gente costuma dizer, né? É o estágio pastoral. É, o estágio pastoral. Estágio pastoral. E lá é uma realidade diferente também. É uma paróquia que fica em cima de uma rua como se fosse um morro, né? Pega os dois lados, divisa também com o Vigário Geral, né? Ali, né? Quem conhece aquela parte, né? Fica na rua Parimá, se não me engano, é número 43, até lembro. Olha só, memória excelente, inclusive, né, padre? Pois é, por conta disso que eu pedi. Olha só, e recebeu essa graça, né? Sim. Que bom. E aí depois da paróquia, lá de Vigário Geral? Depois de Vigário Geral eu fui, de uns contratempos, eu fui para São João Batista da Lagoa, em Botafogo, depois ainda fui para Nossa da Paz de Ipanema, aí fui no Santo Zé de Leblon, depois fui para Macoá Conceição no Recreio, depois... O senhor teve bastante como paróquia, né? Bastante. Aí eu me ordenando diácono de Leblon, fui para o Recreio, do Recreio eu me ordenei padre, aí minha primeira paróquia como padre foi na paróquia Salvador do Mundo, em Ilha Guaratiba. Primeira vez que também foi lá?
Foi praticamente lá. Depois da ordenação. Assim que eu me ordenei, fui para lá. Uhum. Lógico, eu teve a primeira missa na paróquia, mas depois eu fui para lá. Sim. Que fica na Ilha Guaratiba, que ali é conjunto com o bairro de Guaratiba. Hoje foi desmembrado lá uma parte, né, e ali era muito grande, disse que antigamente era mais grande ainda. Uhum. E lá eu fiquei 7 anos. Depois de 7 anos, teve eu mudando de parte também, mas eu permaneci lá. E aí eu fui para a paróquia do Engenho Novo, na sala da Conceição Engenho Novo, lá eu fiquei mais 3 anos, aí ficou 10 anos, e depois eu fui, tudo como vigário, né? Depois eu fui para a paróquia São Miguel Arcanjo em Colégio, que eu fiquei lá cerca de 6 anos e 4 meses, né? Aí depois eu voltei a ser vigário e agora estou na paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus lá, que eu já tenho 4 meses lá com o Padre Zé Brito. Uhum. E é até importante ser vigário porque o senhor já tem uma atividade dentro da arquidiocese que o consome um pouco, né? Isso, também, então, é cansativo. É bastante trabalho, né? Mas imagina, o trabalho da paróquia, mas o trabalho daqui do tribunal. Exatamente, né? Agora, a paróquia está em festa, né, padre? Sim, sim. Fala um pouquinho dos preparativos para a festa de Santa Teresinha, que então, começa dia 1º de outubro, né? E vai ter um novenário antes, a partir do semana que vem. Uhum. Tem um novenário, dia 1º de outubro teremos missas de 2 e 2 horas, começando às 7 horas da manhã. Vai ter outros padres também convidados e faremos o festejo 1º de outubro, que é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? E no ano que vem, né, se comemora o centenário, e o Papa Francisco lançou um documento de confiança, falando sobre o centenário de Santa Teresinha do Menino Jesus. Uhum. E há pouco tempo atrás, recentemente, em algumas outras paróquias também de Santa Teresinha do Menino Jesus, recebemos a relíquia. A relíquia, é verdade. A relíquia é algo muito extraordinário, que nem eu conhecia. Olha. Né? Porque esteve na paróquia do senhor? Esteve na minha paróquia, né? Porque eu não conhecia muito a história de Santa Teresinha, agora que eu estou conhecendo mais, para falar a verdade. Né? Isso é normal. Sim. Né? Porque a minha devoção sempre foi mariana. Foi mariana, né? Porque você imagina isso, eu sou de origem Nossa Senhora da Saúde, que é Nossa Senhora. Uhum. Eu fui ordenado, não foi na catedral, foi na Nossa Senhora da Candelária. Eu e mais 2 padres, um faleceu, não tem muito tempo, mais de 1 ano atrás, o Padre Roberto, de câncer. Eu fui ordenado com o Padre Fábio Siqueira, né? Que é até aqui responsável. Foi ordenado junto com ele? Foi junto com ele. Uhum. Ele está aqui trabalhando na matéria eclésia e eu no tribunal. Uhum. O padre também faz um programa aqui na rádio, Pode Fé. Isso, a gente faz o Pode Fé, muito bem. Isso. E nós fomos ordenados juntos. Olha. E tinha o Padre Roberto, que tinha outra área de trabalho, mais pastoral. O Fábio Siqueira, talvez mais do que eu, sempre foi centrado para estudar, para dar aula, essas coisas, que a área dele é mais Bíblia, né, biblista, e minha área, como eu sempre quis, né, coisa de Deus, foi direito. Né? Mas você estudou direito antes de ser padre ou depois? Não, aí eu me tornei padre, aí eu fiz, quando eu estava na Ilha Guaratiba, eu fiz Direito Civil, aí depois fui para Engenho Novo, aí fiz complementação em teologia, ainda quando eu estava na Salvador Mundo, eu fui para Engenho Novo, aí comecei o Direito Canônico. Uhum. Uau! E padre, lá na paróquia, quais são os horários de celebração? Que as pessoas que nos ouvem agora, querendo conhecer a paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, pode ir lá visitar. Então, de segunda a sexta temos missas a meio-dia, né, e às 6 horas da noite. Aos sábados, 5 horas da tarde, que é a missa também das crianças, e aos domingos, 8h30 da manhã, 11 horas da manhã e 6h30 da noite. Tá certo. Para você que nos acompanha, também querendo visitar ou, enfim, saber mais sobre a paróquia, o endereço da paróquia é a Avenida Lauro Sodré, 83, em Botafogo, que é a paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus. E tem um telefone lá, que é o 9921, né? 998136533, e o Instagram, @santa.teresinha.secretaria. Repetir para você, @santa.teresinha.secretaria. Você também fica conhecendo mais da paróquia. Padre, o senhor é feliz sendo padre? Sou. 17 anos. 17 anos, né? Muita história já, né, padre? Já vi muita renúncia também, não é? Porque ser sacerdote também fazer as renúncias sempre por causa do reino, né? Sim.
Você quer deixar alguma mensagem agora para o pessoal, para os nossos ouvintes? A gente está encerrando o nosso programa. Sim, sobretudo as vocações hoje em dia, né? A gente precisa também de mais padres, mais vocações, né? Que eles não possam desistir se ver que o chamado é esse mesmo, é a vocação, né? De ser padre, que não é também uma tarefa fácil, muitas vezes é sacrifício, é pesado, né? Mas depende de cada pessoa também. Sim. Dizer o sim é importante. Deus Isso depois vai construindo, né, essa caminhada, né, Padre? Isso. Sim. Padre, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Nada, que bom, eu sempre encontro o Padre Jonas aí pelo elevador da Mitra e tal. Às vezes, quando ele está por aqui, celebra também ao meio-dia aqui na capela, né, Padre? Às quintas-feiras. Às quintas-feiras ele está aqui rezando, celebrando a Eucaristia aqui pra gente. Então é uma alegria muito grande tê-lo aqui na Rádio Catedral, viu? Tá bom, eu também agradeço a equipe da Rádio Catedral, a todos aqui, né, pelo trabalho. E assim a gente vai encerrando o programa de hoje, conhecendo um pouquinho mais do Padre Jonas Gomes da Silva, né? E também a sua atuação de trabalho dentro da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Lembrando para você que o nosso programa está no YouTube, você pode ouvir e ver a hora que você quiser, tá bom? A gente vai ficando por aqui até o próximo domingo, se Deus quiser.